Sejam todos muito bem-vindos ao 10º episódio do AproveCast, o podcast do Aprova Med. Meu nome é Andiri Guedes e, juntamente com Nathalie Galvão e Leonardo Queiroga, iremos hoje nós não temos convidados, hoje nós só temos apresentadores, só temos hosters aqui. Eita! A verdade é essa. E é com muita alegria que hoje nós iremos falar, nos emocionar e... Ele preparou alguma coisa, viu? Relembrar. Ele preparou Relembrar. alguma coisa, Nathalie. Estamos na reta final do Enem de 2025, a prova será daqui a alguns dias, e nosso tema, diria que sim, o tema, é do sonho à conquista, os bastidores de uma trajetória rumo ao Enem. Que trajetória é essa? A minha trajetória, a trajetória de Nathalie, a trajetória dos nossos alunos, a trajetória de Leonardo, que há 22 anos Eita, já capacita e leva... É verdade. Agora diga o que você me disse no WhatsApp. O quê? Diga o que ele... Quantos anos Vovô Léo. Vovozinho. Aí é complicado, né? Mas Não, tudo bem, tá válido, tá válido. Foi uma brincadeira. Isso é muito jovem. A Léo, que 22 anos, capacita e literalmente realiza sonhos. Nathalie, que é a nossa coordenadora da Turma Enem, está conosco aqui, trabalhando conosco há 2 anos e ficou, enquanto aluna, 3 anos. Então já tem aí 5 anos, só depois que saiu do ensino médio, de história e de informação, de trajetória. E hoje eu quero começar esse episódio, não de uma forma polêmica, mas de uma forma mais reflexiva e emotiva. E perguntando a você, Nathalie, uma pergunta clichê, que pode parecer clichê, mas que com certeza para você e para todo mundo que conseguiu chegar no tão sonhado curso de medicina, o que é que te motivou? O que é que te motivou a querer medicina? Nathalie é a nossa coordenadora da Turma Enem, estudante de medicina, está atualmente no 4º período da UFCG. E o que é que te motivou? Eu sei que cada um tem um motivo, na verdade nós temos, na grande maioria das vezes, vários motivos, mas qual foi o teu maior motivo? O que é que tu pensava nos dias como esses que nós estamos hoje, aí faltando menos de 15 dias para o Enem? O que é que naquele momento te motivava a, depois de 3 anos no cursinho, continuar estudando e acreditar que tu ia conseguir chegar? Vou começar a chorar desde a primeira pergunta. Mas eu acho que a medicina começou como um querer de criança, de uma brincadeira de criança, eu tenho uma irmã especial, ela tem paralisia cerebral, e Gabi, pra mim, eu achava que eu ia crescer, ia virar médica e ia curar a gripe que ela teria. Eu achava que, porque como eu vim de uma realidade de condições financeiras mais difíceis, o médico pra gente estava no lugar de um Deus. E eu achava que quando ela encontrasse um médico, ele ia curar ela. E aí eu cresci, vi que não era dessa forma. E aí eu descobri mais velha, né, que foi uma negligência médica, foi um erro médico. E aí eu quis também ir para esse lado de medicina, não só para aquele sonho de criança, mas também... eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas eu acho que, pela condição que eu vim, que minha família veio, eu acho que a gente precisa de mais médicos humanos no mundo. E mais tarde também, não vou também ser hipócrita, também por uma questão financeira, minha mãe não terminou a escola, minha avó era empregada doméstica, e foi um sonho de muita luta. Hoje, quando eu visto meu jaleco, eu penso muito em quantos sonhos foram destruídos da minha família, que não destruídos, mas não alcançados pelas condições, e minha mãe lutou muito para que eu pudesse chegar até aqui, meus pais, meu pai também acreditou muito em mim. Então veio mais como uma conquista familiar. Quando eu passei, eu não me vi assim passando. Foi como se eu visse toda a minha família passando comigo. Então, foi mais por isso. Eu tentava todos os dias, porque eu queria, que minha irmã, mesmo sem o entendimento dela, eu visse, minha irmã conseguiu. Meus pais, eu sei que minha mãe, para ela, era um sonho. Quando eu passei, ela chorou mais que eu, inclusive. Então, foi um desejo muito grande dela. Então, eu pensava nesse orgulho também que eu daria para ela. Que com certeza está dando, né? Legal. E legal, interessante que, em muitos aspectos, a minha história se parece com a tua. Eu tenho 20 tios por parte de mãe. Nós temos, Mara, quase 100 primos, né? Ou mais de 100 primos. Mais 7 tios por parte de pai. Esses meus 20 tios por parte de mãe
Eu tenho apenas um tem graduação, tem ensino superior completo. Todos os outros, tem alguns que inclusive não sabem ler. E essa foi a realidade que eu cresci. Mas apesar de ter sido essa a realidade que eu cresci, meus tios, mesmo com pouca condição, e meu pai e minha mãe também, sempre se esforçaram bastante para que nós tivéssemos uma boa educação. E estudar em colégios particulares de bairro, e tentar a prova de bolsa. Então sempre foi uma trajetória de muito esforço, semelhante a isso que você escreveu. E apesar de vocês não terem me perguntado, mas já falando, eu lembrava muito, assim, por que medicina? Tem outras opções, eu tenho um tio que é advogado por parte de pai, um que é médico por parte de pai também, mas por que medicina? Estava muito além de uma profissão bem-sucedida. Eu visualizava, e ainda visualizo hoje como médico, mas naquela época eu visualizava, de fato, algo inalcançável. Eu visualizava como uma meta e um desejo, mas algo que seria muito, muito difícil. E por mais paradoxal que seja, foi isso que me motivava, era isso que me motivava. Algo que eu sempre digo isso quando converso com os alunos, mas algo que meu pai dizia, mas espera aí, se é tão difícil assim, se na UFCG tem 40 vagas por semestre, quem são essas 40 pessoas que passam? Quem são essas pessoas? Porque uma dessas 40 não pode ser você. Ah, não pode ser porque eu estudo em colégio X, Y, Z. Mas então vamos melhorar, otimizar isso. O que é que a gente não tem condição de lhe colocar, por enquanto, num super colégio? Mas o que é que a gente dá para fazer aqui em casa que lhe aproxime da preparação que esses alunos têm nesse super colégio? E foi isso que realmente, dentro da minha casa, eu sempre tive esse grande incentivo. E também, depois de 3 anos de cursinho, consegui. Passei para medicina na UFCG, o mesmo lugar onde hoje Nathalie está no 4º período, está saindo do básico, vai para o HU agora. E acredito que essas histórias são, eu acho importante, Léo, nós contarmos e trazermos isso, porque quem me visualiza nas nossas redes sociais, quem me vê lá na PB Saúde, ou atendendo na Unimed, não consegue enxergar que isso é o resultado de uma trajetória difícil, assim como a dele que está aqui. Que eu também, Nathalie, nós acordamos por muitos anos, 7 horas da manhã, sem vontade nenhuma de vir para o Cinecentro ou de ir para a escola, sem vontade nenhuma de sentar numa cadeira e ter que estudar o dia inteiro, mas que foi uma opção. E uma opção muito bem acertada, uma opção que eu nunca me arrependo, e uma opção que o que eu mais queria era conseguir passar para vocês que estão aí estudando, que vale a pena. Que tudo que vocês passam hoje, que são vistos como dificuldades, se vocês conseguissem encarar meramente como pedras no caminho e seguissem em frente mais e mais e querendo mais, que assim seja, vocês não tenham dúvida que terão o mesmo resultado que eu, Nathalie e tantos outros alunos aqui do Aprova Médico tiveram e não se arrependerão, porque ser médico é lindo, é de verdade. Me desculpem as outras profissões, mas a medicina ela é realmente deslumbrante, né? Cuidar do amor de uma pessoa, cuidar de uma pessoa, chegar a um enfermo, uma pessoa enferma, deixar ao seu poder a vida dela, você conseguir transformar isso, acho que só se equipara ao poder de transformação da educação. Exato, é isso que eu ia falar. A gente tem muitas... Primeiro dizer que é um prazer, mais uma vez, estar no nosso 10º episódio, né? Eu perdi as contas, eu não contei lá na nossa rede, mas primeiro dele dizer assim, é uma satisfação a gente ter um espaço de discussão. Acho que a pandemia reconfigurou muita coisa da nossa vida, pelo menos deveria ter reconfigurado até mais, mas acho que ela deixou como legado esse espaço, né? A gente viu explosão, boom de podcasts, sobretudo quando a gente estava em casa, que a gente nem lembra mais, né? A gente às vezes nem lembra mais que teve que ficar em casa, teve que tomar vacina, enfim, passamos, vencemos, vivemos. Mas a tua fala e a de Nathalie, quer dizer, as dificuldades, as pedras, e aí eu estava ouvindo e rabiscando aqui, nas minhas anotações aqui.
E meus alunos vão lembrar de um verso de uma autora que eu amo, que graças a Deus está viva, premiada, né, como uma das maiores autoras da nossa literatura, Adélia Prado. Primeiras aulas que eu trabalho, seja ensino médio, cursinho, a Adélia Prado tem um verso que resume um pouco essa tua gana e a pergunta do teu pai, né? O que é que lhe impede de estar lá entre os 40, né? E aí a Adélia Prado diz assim, não quero faca nem queijo, quero a fome. Então, é a vontade, é o desejo, é buscar alguma coisa, o que é que está me faltando? É com dificuldade. E nós temos, aqui na prova, nós temos alunos, em sua grande maioria, que têm a faca e o queijo, metaforicamente, né? Que são alunos que têm uma certa condição, claro. A gente sabe das dificuldades que existem nas escolas privadas e públicas, mas quando há fome, meu amigo, você pode estar onde você estiver. Você pode estar na escola mais do bairro, mais afastado. Você pode estar na melhor escola. Se você não tiver fome, né? E aí eu trago também, vou puxar para você estar enaltecendo a medicina, eu vou enaltecer a literatura, tá? Combinado? Claro. De boas? Rubem Alves vai dizer isso, né? Você pode dar a alguém as melhores tintas, os melhores pincéis, mas aquilo não é condição dele se tornar um Picasso. Eu posso lhe dar os melhores ingredientes, as melhores panelas, aquilo não vai tornar ninguém um Masterchef. Basta que a pessoa tenha a fome. Então, aí a Adélia Prado, né, aparece. Não quero faca nem queijo, quero fome. E uma coisa que Desculpa, os mansos comerão e se fartarão. Exato. É isso. Por aí. É isso. E aí, assim, é muito latente do discurso de vocês, né? E isso é óbvio para quem está nos acompanhando, o poder transformador da educação. Né? Então, se percebermos que você investiu, Nathalie também, você já tem sua formação, já tem uma trajetória maior, né? Um pouco menor do que a minha em tempo, né? Você já foi me chamando de velho logo na apresentação aí, mas a educação e a medicina tem essa capacidade fantástica de transformar, mexer com vidas, de impactar, né? Agora, estive recentemente no evento aqui em Campina Grande e estou saindo do evento, o Imagine Land, né? Um evento gigantesco, enfim, fui visitar, estou saindo e aí chega uma mãe e uma ex-aluna, né, de um cursinho voltado para alunos de rede pública, e eu escuto um depoimento que eu fiquei, sabe aquela coisa, você ficar sem reação, a mãe vindo me agradecer porque a decisão que a filha tomou, a filha hoje é aluna de psicologia na UEPB, estamos em greve, mas enfim, e faz teatro. E o teatro é porque eu a incentivei. Então, olha o poder transformador que a gente, às vezes, nem sabe que tem. Então, se o médico salva vidas, e claro, né, vocês estão aí nessa frente, o professor, ele molda, ele vai lapidando, ele vai formando aí para que uma geração, para que uma sociedade... Então, eu já acho que isso é incrível. E assim, as nossas trajetórias, medicina, né, literatura, educação, elas estão ali ao bem da sociedade. Infelizmente, e aí eu digo infelizmente, para nós da educação, a gente não tem um respaldo que a sociedade deveria dar. Isso não é vitimismo, fato. Isso não é um fato, né? Temos avançado, mas ainda, claro, né? Nathalie falou aí, a questão financeira pesou. Ninguém quer ser professor. Por que ninguém quer ser professor? Se é uma profissão tão linda, se é uma profissão tão bacana, se molda vidas, por que não há um respaldo social? A gente vê. E aí, vamos pensar aí, pensando, sem querer colocar pressão, em pensar em tema de redação e tudo mais, mas é bom o aluno estar conectado com o que acontece. Violência com o professor, professor que é violentado, professor que é, sei lá, espancado na sala de aula, né? E a gente não tem um jovem hoje, não há. Por mais que o governo crie um programa, enfim, não há, porque a sociedade não vê com bons olhos, né? Mas, enfim, eu particularmente faço das minhas as suas palavras, se eu pudesse voltar, eu escolheria, e porque, Leonardo é professor porque não deu nada certo, de forma nenhuma. Minha trajetória, não sei se o senhor tem perguntas aí, tem um caminhão de perguntas no celular dele aí, minha escolha foi totalmente consciente, mediante a minha paixão pela literatura, pela leitura, e aí devo muito aos meus professores. E, claro, a minha mãe, que me incentivou sempre no mundo da leitura, ela que jornalista que é, mas se eu pudesse voltar, não teria outra escolha, seria o caminho da educação, sem volta, sem pensar duas vezes. Ô, Léo, trazendo um pouco para o nosso público, que majoritariamente é o público que quer medicina. Sim. Nessa sua trajetória de 22 anos como professor,
Né? 22 anos. Ele vai reforçar esse podcast tudo, você percebeu, né? Não, mas é porque, poxa, isso precisa, de verdade, isso para mim são 22 anos dando aula praticamente todos os dias. Eu hoje passei o dia dou aula na faculdade aqui em Campina Grande, por isso que minha voz está assim. E não é fácil, não é fácil. Não é fácil estar presente. Uma coisa é você, claro, diversas profissões têm suas particularidades, o médico passa o dia inteiro atendendo, o engenheiro fazendo conta, mas o professor ele passa o dia inteiro, além de estar ministrando aula, ele precisa entender todo aquele grupo que está ali, não é meramente expor um conteúdo, ele precisa ter uma conectividade com aquele grupo de alunos e fazer com que eles entendam aquilo. E fazer isso todos os dias por tanto tempo, realmente é digno de, enfim, de uma consideração acima do normal. Mas trazendo para o nosso público majoritário, que é o aluno que quer medicina. Nesse tempo todo, você tem ideia da quantidade, noção de números mesmo, de quantos alunos que já passaram por você, seja nas escolas, seja aqui numa prova, que já se formaram médico ou estão fazendo medicina? Adílio, eu confesso que eu não tenho, sei que são vários, trabalhei muito tempo em Pernambuco, né, e tanto lá, Caruaru, trabalhei em Santa Cruz do Capibaribe, mas muitos, Recife, Caruaru, muitos vieram para cá, para Campina Grande, que é uma referência, né, você já tem sua formação, a Nathalie está na formação, a UFCG é uma referência inquestionável da medicina, né, então muitos vieram para Campina, mas eu lhe confesso que em termos assim de números agora, é uma quantidade, as engenharias também atraem muita gente, então, claro, a gente forma, claro, o nosso público quer medicina, mas eu confesso a você assim, o que eu sei, amigo, é que 22 anos parece que foi ontem, né? A gente lembra de primeiras aulas, de primeiros planejamentos, e o tempo passa, cara, que a gente estava conversando aqui antes de começar, né, Mara? Que o tempo passando rápido demais e a gente, né, meio que sem se dar conta disso. Agora, lhe confesso, não tenho... Muitas vezes eu escuto, como eu disse agora há pouco, uma mãe, né, uma ex-aluna fazer esse comentário, aí a gente caramba, né, eu tenho essa capacidade de impactar uma escolha de um jovem que foi minha aluna um ano apenas, num ano de cursinho. Então, assim, a gente convive, né, para quem está no ensino médio, 3 anos, às vezes apenas o ano final, mas eu lhe confesso que eu não tenho números. Agora, muita gente, de verdade. E o que eu peço, André, é que essas pessoas e quem está nos assistindo, que será médico no tempo de Deus, como eu digo sempre, né? Às vezes o aluno ele não tem ainda... e às vezes ele tem essa noção, eu tenho que me lapidar um pouco mais, né? Nathalie, alguns anos batalhando, né, Nathalie? Alguns anos na estrada, alguns anos lapidando, até chegar o seu momento, e hoje... Daqui a pouco eu quero te aperrear fazendo uma pergunta bem simples. Mas eu não tenho, de fato, eu não tenho números. Mas teve algum aluno que te marcou? Eu sei que cada aluno tem sua marca, mas teve algum aluno que a história dele, algum aluno em especial que te marcou, que tu lembra, que tu recorda? Para medicina, você fala? Para medicina. Tem um que marcou, marcou e me marcou... Infelizmente, é uma dor que eu carrego, porque, sem querer entrar em detalhes, foi um aluno que, com problemas mentais, sucumbiu aqui em Campina Grande. Era um aluno excelente que nós tínhamos em Pernambuco, veio para cá, né, já atuava no Hospital de Trauma, se não me engano. Enfim, e mediante essa vida louca que a gente tem, saúde mental ainda é um tabu para muita gente. Sei que é. Né? Você conhecia, e foi um choque grande demais. Né, grande demais. Cara, nomear uma pessoa... Tem parentes que foram meus alunos e que hoje também exercem a medicina, mas assim, eu posso daqui a pouco lembrar alguns nomes, mas eu digo sempre o seguinte, hoje eu vejo os médicos que me acompanham, né, com outros olhos. A medicina, hoje, eu vejo, não porque eu estou preparando jovens para a medicina, mas eu hoje vejo o jovem que entra na universidade, ingressando em medicina, eu os vejo de outra forma. E vejo a própria medicina de uma forma diferente. Agora, enfim, não quero me alongar tanto, passar a bola para a Nathalie, mas eu vou ficar lhe devendo essa. Trarei nomes, ou pelo menos, né, o que eles estão fazendo hoje, enfim, em que especialização, em que especialidade eles estão inseridos. E eu pergunto isso porque
essas histórias, elas são as histórias do aluno que está aí assistindo a gente. Exato. Sabe? O que a gente está aqui conversando e que a gente vai conversar, os alunos vão se identificar com isso. Porque não existe aquela figura do super-herói. Não existe. Claro, a gente sabe que existem alguns alunos com mais facilidade para o aprendizado, outros com menos facilidade. Mas apesar disso, todos têm suas dificuldades. E não existe milagre, não existe mistério. É uma jornada. É preciso trilhar um caminho. Alguns conseguem chegar lá com pouco tempo, a grande maioria não. Como o aluno vai lidar com isso? Ele vai entender que ele não passou e ele é incapaz? Essa é a chave. A gente vai ter Enem daqui a 15 dias. Quando passar esse Enem, naturalmente e infelizmente, alguns alunos, espero que Deus esteja errado, mas isso é o natural de se acontecer. Alguns alunos não obtêm a quantidade de acertos que espera. Aquilo, como é que o aluno visualiza aquilo? Ele pode visualizar aquilo como incentivo para mais um ano ou meramente como poxa, não dá mais para mim. Era isso que eu queria. Eu queria pegar teu gancho e fazer emendar aí com o Nathalie. No outro lado agora, você que passou por essa trilha, né, essa trajetória, como é que é orientar um aluno que bateu na trave? Que esteve ali bem pertinho, mas faltou alguma coisa, está do outro lado agora, está, né, orientando. Como é que é essa vida, essa vivência? Eu acho que não o pior aluno, mas o aluno mais sensível de se lidar, aquele aluno que bateu na trave e não conseguiu. Porque eu acho que você abdica de mais um ano, né, mais um mês para o Enem, mais 6 meses, mais um ano. Mas assim, eu tenho uma teoria, eu tenho uma filosofia, que eu até falo às minhas alunas, que é a respeito de que a gente passa quando a gente tem que passar, e que a gente tem que viver aquele processo. Eu até digo, no último ano de cursinho, eu não aprendi nada de novo. Nada, assim, de conteúdo, não. Mas eu aprendi a ser mais emocionalmente estável, eu aprendi a ter mais fé, mais paciência, e isso me fez passar. Então, a gente tem um exemplo aqui muito claro de Rômulo. Rômulo, ele, no terceiro ano do ensino médio, fez 160 questões. Foi no ano que eu passei. Ele estava dentro. Por uma infelicidade, a redação não passou. E aí, ele veio para cá e tal. Chegou aqui, ele evoluiu muito como aluno, como pessoa, virou monitor, hoje é nosso monitor, vai ser assessor ano que vem. E assim, é um aluno extremamente mudado comparado com como ele chegou aqui. Então, eu acho que a gente tem que mostrar isso, dizer assim, dar exemplos como o de Samuel, que bateu na trave, mostrar exemplos palpáveis. Lívia Dantas também. Dizer assim, olha, não deu certo naquele ano para ele, mas no outro ano deu e ele aprendeu muito com isso. E trazer essa conversa mais para perto. Eu queria fazer uma pergunta a vocês dois. Cada vez mais, eu estava até pesquisando, mas eu não estou achando aqui, a quantidade cada vez menor de alunos que saem do terceiro ano do ensino médio, da terceira série, para a medicina. É cada vez menor. É cada vez, isso em grandes escolas médias, é um número menor. Quer dizer, medicina é aquele curso que exige do aluno uma preparação mais específica, porque terceiro ano você ainda está terminando, você tem prova, você tem assiduidade, enfim, tem toda uma cobrança, né, recuperação, aquela coisa toda. Uma formalidade. É isso, tem toda uma institucionalização. A pergunta que eu faço será que realmente não é mais... É necessária essa, entre aspas, essa barreira ou essas barreiras para que você chegue ao curso um pouco mais amadurecido, com a casca mais grossa, né, com a vivência, porque eu já ouvi de muitos alunos, não só de medicina, Leonardo, eu entrei sem saber o que era o curso, eu entrei muito verde, eu entrei muito imaturo, e aí desiste, e aí vai para outro curso. Em medicina, ninguém vai desistir de medicina, né? Mas é que tá, foram 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim, tem gente que está na batalha aí, e tudo é aprendizado, amigo. O que é que vocês me dizem disso? É por aí? Quer falar? Não, fala. Eu até comentei hoje com os alunos que, no ano que eu estava achando para o Enem, já a Piaçu, nossa assessora, ela falou assim, ela, muito sabiamente, já tinha passado, ela falou assim, eu não trocaria meus 3 anos de cursinho passar de primeira. E na época eu lembro de ficar com muita raiva dela, porque eu dizia, isso é mentira, Parece eu quero sair soberba, daqui. Né? Parece, eu quero sair daqui. E hoje eu falo assim, com toda sinceridade no meu coração, eu não trocaria.
Eu acho que você entra muito mais maduro emocionalmente, mais maduro como pessoa, como um todo. E assim, é um curso muito desgastante, ele sabe, não é um curso trivial, não é um curso assim, é um curso muito desgastante de conteúdo, você abdica, mais do que você abdicava no cursinho, de família, de tudo, e você entrar com 17 anos, eu não me imagino com 17 anos de uma faculdade. Você não tem as manhas de entrar na faculdade, de estudar, enfim. Então, eu dou graças a Deus. Queria ter passado um pouco menos? Queria, sim, mas Deus sabe de tudo. Mas esses 3 anos foram necessários. Eu realmente não trocaria passar no 3º ano. É muito novo. Mas aí você também complementa. Perfeito, é exatamente isso. E entender isso é muito difícil para o aluno. Entender quando a gente conversa com eles. Hoje eu não faço mais assessoria, mas quando fazia, apesar de não fazer assessoria individual, como Nathalie e os outros assessores, mas converso com alguns alunos e... Poxa, é tão difícil passar esse sentimento para ele, de dizer, cara, faz parte, tá tudo bem, não tem nada fora do comum. O que pode ter fora do comum talvez sejam os teus atrasos por causa disso, daquilo e daquilo, mas tá tudo bem, tu tá evoluindo bem. Eu sei, nós entendemos que é seu 2º ano, que naturalmente você já começa a ver o filho do vizinho que passou numa determinada faculdade e já começou. Você começa dentro de casa, às vezes, até o pai a dizer, tá vendo? Ó, teu irmão passou, agora tu... Mas é preciso ter uma maturidade, que essa maturidade só vai chegar com o tempo. Sim. Ou seja, no momento é preciso ter calma e paciência, porque... E confiar. Porque com esses 2, 3 anos, você vai entender, tudo teve um porquê. E aí, minha sensação é exatamente igual à sua. Se eu tivesse passado no meu 3º ano, eu muito provavelmente, eu não sei se teria desistido, mas muito provavelmente eu teria um caminho completamente diferente. Que não quer dizer que é errado ou certo, mas eu tomaria um caminho completamente diferente. A prova média não existia, porque a prova média foi justamente fruto dessa dedicação. Poxa, eu vi as dificuldades de como era estudar numa escola regular, comum, sem ninguém para assessorar, sem ter monitor. Então, junto com outros colegas, foram os 3 anos de cursinho, as dificuldades que foram a base para o projeto do Aprova Med. E olha que eu acho que eu teria terminado o curso e teria aí enveredado para alguma área da psiquiatria, mas não como especialista, acho que como paciente. Porque não tem para onde correr. Quando a gente chega ali no primeiro período da UFCG, que pegava Jackson, bioquímica, anatomia, meu Deus do céu, tantas aulas num dia só, pressão, e quer queira, quer não, o cursinho, a assessoria, deu isso. Quando a gente sai do 3º ano, não tem como, por mais que o aluno seja maduro, por mais que o aluno seja diferente nesse quesito, ele não sai pronto. Poucos saem, vamos dizer, para que não sejamos injustos, poucos saem prontos. Então, realmente, Léo, esse tempo é essencial para a formação médica mesmo. E necessário também. Eu acho que nós assessores, a maioria não foi de 1º ano de cursinho e tal, mas é necessário até com maturidade de ser humano mesmo. Você entrar com 17 anos, eu tenho colegas assim que entraram direto do ensino médio e eu vejo que não é o mesmo aproveitamento de curso, eu vejo que não é a mesma maturidade emocional. São pessoas assim que você leva uma reprovação do Enem, dói, é difícil, recomeça e isso vai lhe forjando. Então é necessário também. E é uma coisa assim, que eu acho que um agravante é que a nossa sociedade, né, não está, sobretudo a geração Z, a chamada geração Z, não está tão habituada à derrota, a perder, né? É preciso saber perder, meu amigo. A gente tem que entender isso. E é uma geração que não sabe lidar. E aí eu estou dando uma, Mara, de psicólogo, me perdoe pela... Né, mas eu acredito que Mara vai assinar embaixo. As frustrações que são naturais da vida. Então, atendendo recentemente uma redação, né, eu achei bem interessante uma maturidade de uma figurinha que diz assim, Leonardo, eu sei que esse não é o meu ano, mas eu não vou jogar a toalha, porque tudo é aprendizado. Perfeito. Que legal. Eu fiquei, caramba, que legal. Quer dizer, a gente está a essa altura, 2 semanas da prova, a pessoa sabe que ainda precisa caminhar mais um pouco e nem por isso desanima. Vou ali, vou ficar até a noite estudando, tal, vou dar o meu melhor para que no próximo ano, se der tudo certo, se não der, vai ter outra vez, enfim. Mas são poucos que têm essa maturidade.
né? Porque é a geração que, infelizmente, não está, e a sociedade cobra, a comparação é a pior, teu irmão, teu vizinho, né? Tu passou de primeira, tu não vai passar, enfim, fica aquela cobrança e isso é E quando complicado. isso vem dentro da família, que é a maioria dos casos. Bem complicado. A gente tá vendo muito isso agora, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta, você me fez uma pergunta aí, Claro. você vai, um ponto que você destaca da sua trajetória, enquanto aluno, e depois de formado aí, um ponto aí. Eu me lembrei, antes de você responder, eu tenho que lembrar de 2 ex-alunos nossos aqui, que foram meus alunos também de ensino médio, Potito e Dudu. Potito e Dudu. Potito e Dudu foram meus alunos de ensino médio, e eu os reencontro, e hoje estão devidamente formados. Graças a Deus, um abraço para Potito e para Dudu. Grande Potita, grande Potita. Diga Cara, aí. o que mais me marca na minha trajetória, ainda no período pré-medicina, né? No cursinho, no pré-vestibular. Ok. O que mais me marca, mas realmente isso me marca e me emociona. E é por isso que o Aprova Med também funciona aqui no Cirne Center. O que mais me marca é que são 9h05 da noite. As aulas específicas dos professores de Job, Gilmar, acabavam por volta das 10 horas e eu tinha que ir para casa. E meus pais, nós morávamos no Barra da Conceição, e eu saía a pé para casa, sozinho. E esse trajeto meu, até daqui do Cirne Center até minha casa, sempre me vem à cabeça. Me marcava muito naquela época, porque para mim era muito... Eu via os pais pegando os filhos... meu pai não vinha não por não querer, porque a grande maioria das vezes estava trabalhando, minha mãe cuidando do meu irmão pequeno, ou também dando plantão, minha mãe é técnica de enfermagem. E aí eu tinha que ir para casa. Não tinha ônibus, porque é meio que fora da rota, e eu tinha que ir a pé. E esse trajeto a pé, aqui no centro, o centro é bem esquisito, e isso sempre me dava um medo, esse trajeto até minha casa, e ao tempo que me dava medo, isso me dava muita força para dizer, caramba, mais um dia eu tô aqui, no 3º ano, andando, com esse meu casaquinho aqui, que professor Neto de Física fala em sala de aula, mas eu vou conseguir. Chegava em casa, cada vez que eu passava, eu atravessava o portão de casa, disse, obrigado, meu Deus, mais um dia vencido, organizar tudo, porque amanhã começa tudo novamente. Então esse fato específico, isso me marca muito, sabe? Me marca mais do que a lembrança que eu tenho da época de cursinho, era esse trajeto. Que inclusive se assemelha a um aluno nosso, ao de Aquiles, que fazia isso ano passado, né? A gente saía, algumas vezes, acho que foi você, Nathalie, que encontrou ele saía e ia até o viaduto, que ele mora no Alto Branco, e lá no viaduto ele pegava o Uber Moto, porque era mais barato do que ele pedir daqui. E hoje ele... Havia em vocês a fome. A fome. À vontade. Exatamente, a fome, à vontade. Que, poxa, é o que eu mais tento, como eu já falei, passar para o aluno. Esse é meu maior objetivo, é o que eu mais tento transferir, é essa fome, essa vontade. Cada um com seu porquê. Seja porque o pai disse que eu não vou passar, eu vou passar. Seja porque eu quero muito medicina, porque eu tenho uma história familiar muito ligada à medicina. Seja pelas dificuldades. Mas transformar qualquer que seja o porquê em incentivo, em fome, não em desincentivo, não em, poxa, é muito difícil para mim, eu chego em casa, meu pai está reclamando comigo, poxa, eu entendo, eu sei que é chato, isso não é legal, mas isso, pensa consigo. Meu pai, eu vou mostrar para o senhor, minha mãe, minha tia, minha avó, eu vou conseguir, eu vou passar. Usem isso como incentivo, que combustível, né? É um combustível, exatamente. E a senhorita? Um ponto aí. Onde ele está devendo depois. Daqui a pouco vá pensando aí. Você na sua trajetória. Foi que marcou. Além dos atendimentos de redação, que você acusava um corretor de redação à época de inventar regras. Inventava regras para não me dar mil na redação, mas me forjou, Lê, obrigada. Tá certo, obrigado. Quem era esse corretor? Leonardo, claro né? Que não, claro que não. Leonardo. Claro que não. Ela inventava que eu dizia que eu ficava inventando regra para não dar mil para ela. Tem noção? Sempre foi abusada. Mas... Sempre. Mas eu não sei. Um ponto na minha trajetória, eu não sei, mas quando eu olho para trás, eu tenho muito orgulho, assim, não como forma de prepotência, ego, nada do tipo. Mas um orgulho de dizer assim, caramba, eu consegui
Eu acho que um ponto, eu acho que eu fui mais corajosa do que eu imaginaria. Eu acho que eu tive mais força do que eu imaginaria. Tanto é que minha mãe brinca assim, diz assim, meu Deus, quem imaginaria que tu ia dar pra gente? Porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, extrovertida, mas eu tinha fome. Então, assim, eu me surpreendi. Assim, eu acho que um ponto marcante nesses 3 anos foi eu me surpreendi onde eu poderia chegar. Quando as pessoas dizem, não, tu não vai conseguir, não, isso é muito alto pra você. Sempre tem alguém que diz, não, isso é grande demais pra você. Você sabe que muita gente acusa de onde a gente veio, de que é um sonho muito distante. Mas eu acho que não teve um ponto assim, eita. Mas teve um ponto assim, caramba, eu consegui. Eu até ia pra Léo, porque corrigi minhas redações, ele sempre me deu muitas dicas. Que na época eu não tinha condição de pagar cursinho de redação, e eu não queria que minha mãe pagasse, né? Porque tinha muito custo já. E aí eu ia pra Léo e dizer, Léo, vem cá. Essa determinação, eu acho que é um motivo que me marca até hoje. Nathalie, seja sincera. Pode ser bem sincera, isso não foi programado nem planejado antes. Você acha que se você não estivesse numa prova média, você poderia estar em um outro, mas em um outro assessoria, em uma outra escola, mas se você não tivesse numa prova média, você teria conseguido? Se sim, você acha que você levaria menos ou mais tempo? Se não, enfim. Vou ser muito sincera quanto a isso. Não foi combinado, que todo mundo saiba. Falando agora como Nathalie, ignorando toda a minha história com a prova, eu acho que é muito fácil a gente pegar um aluno pronto e estar indo na faculdade. É muito fácil pegar um aluno que estudou nas melhores escolas e colocar ele num UFCG. É muito fácil. Agora, pegar aquele aluno, igual eu vim, de escola de bairro, que eu até disse a Andiri hoje, eu tenho que estudar, ele falou, deixa de brincadeira, e pegar uma pessoa que de base mesmo, que não sabe, e chegar ela, fazer ela chegar até lá, eu acho que foi só a prova. Eu acho que eu tive muito apoio, assim, emocional, eu tive muito apoio, assim, de ter garra mesmo. Eu até falava às minhas alunas, você fala, não tem aquele negócio que ele fala que a gente acha que é questão de coach, que ele fala só não passa quem desiste. Eu tomava muito aquilo como dilema pra mim. Então, tudo isso que o Aprova proporcionou pra mim, e até demonstrar aqui minha gratidão pelo Aprova, eu cheguei aqui, eu tenho uma mensagem de 2018 pro Aprova, que eu mandei qual o valor, que era meu sonho. E aí, era muito caro para mim na época, continuou sendo muito caro por causa da minha situação financeira, né, posteriormente, mas eu disse, não, muito caro, mas Deus vai me encaminhar até lá. E aí, em 2020, eu comecei a namorar com o César, que já estudava aqui, César fez maior propaganda. Eu fiz, acho que esse rapaz ganha dinheiro de lá. E aí, ele fez muita propaganda, não sei o quê, e aí eu ganhei metade de uma bolsa aqui, mesmo sem feito nada. Foi como se Deus dissesse assim, você tem que ir para lá. E aí, esse ano eu me esforcei muito, mas eu não passei. E Andiri poderia ter dito, pague cheio agora ou tchau. E mesmo assim, você paga quanto? Não, pode continuar pagando isso. E aí, segundo ano de cursinho, eu não passei. E Andiri, você tá pagando quanto? Pode continuar, vai, continue lá. Então, eu acho que todo esse apoio não é em qualquer canto que a gente encontra. É muito fácil a gente encontrar, assim, não falando agora de nenhum cursinho específico, mas você vê muito em questões online, enfim, charlatões que vendem uma coisa que não existe. Mas eu quero vender, que venda a humanidade, como a que vende. Assim, eu acho que a maioria dos nossos alunos vê isso. A questão de assessor, tive grandes amizades. Pô, tem um grande amigo meu hoje que foi assessor. Então, tudo isso me fez chegar até aqui. Eu não sei como seria em outro cursinho. Não sei como... Mas eu acho que eu não chegaria tão forte. Eu não chegaria tão mais madura. Eu não chegaria, assim, tão longe como eu imaginei chegar. E aí eu devo isso à Aprova. Não como forma de propaganda. Você sabe que a gente não precisa disso. Mas como uma forma de gratidão mesmo. Como eu disse, é muito fácil pegar um aluno pronto. Quero ver se pegar uma menina que tirou 680, que na primeira redação que fez 380 e lapidando ela. E sair de uma pessoa que não sabe, conseguia somar uma fração até gabaritar uma prova de matemática. Eu quero ver você fazer isso. Então, assim, a prova fez isso e ele faz. E para mim isso é essencial, muito mais do que números, por exemplo. E aí, eu acredito que quando você fala prova, né, a gente sempre fala prova, mas isso não é a prova, são as pessoas que estão aqui, né? É desde Mara, Tati, Duda, Mariana, que está na secretaria, aos professores que estão na sala de aula, aos monitores, aos assessores. Todo mundo tem literalmente um pedacinho na aprovação de cada um aqui. E só sabe realmente quem está aqui, né? Acho que você traduz bem quando a gente está no período de matrículas e chega um pai e quer que a gente explique como a prova funciona. E a gente enumera, né? Tem lá um projeto, a gente enumera o que tem, e ele olha e faz, sim, mas o quê?
Eu digo, perfeito. E mais o quê? Esse mais o quê, a gente, confesso ao senhor, à senhora, que ele só vai saber estando aqui. Me desculpem os outros, as outras assessorias, os outros cursinhos, mas é esse ambiente, sabe? Um ambiente de entender que cada um tem o seu jeito, tem o seu tempo, mas ao mesmo tempo equilibrar com a fome, equilibrar com a necessidade de em determinado horário X, Y, seguindo o que está ali proposto, ter que ser feito isso, porque a gente toma como base um estudo retrospectivo já feito, que é o nosso projeto, e que deu certo com aqueles alunos. Então, é seguir assim. E seguir, como você bem falou, Nathalie, com alunos que chegam aqui com apenas o sonho. Sem perspectiva. Sem perspectiva. E, repito, também, da mesma forma que você falou, não é falando mal, absolutamente isso não é o objetivo de nenhuma outra instituição de ensino. Mas eu muito me orgulho, muito, muito mesmo, de relembrar dos alunos que já passaram por aqui, sabe? Porque essa foi minha história. Eu saí de zerar física em 2007 no PSS. Eu era o aluno que fiz 570 pontos na prova da UFPB no terceiro ano, antes de ser o Enem. E isso significava estar muito distante. Eu era o aluno que no segundo ano de cursinho iam 2.000 alunos para o PSS 3 e eu não fui porque eu não obtive nota. Então, para mim, aquilo era inatingível, era inalcançável. Quando os alunos chegam aqui, cheio desses sonhos e desses medos, não tem como a gente não se visualizar, né? Não tem como a gente não visualizar ali, cara, vai ser difícil, não vai ser fácil. Tu vai precisar... Conta agora um episódio aí desses alunos todos aí. Você está me devendo a resposta. Dos alunos Sim, mais... você está falando, você contou aqui pra gente sua trajetória antes de entrar. O que é que lhe marcou ou na medicina ou aqui numa prova? Uma coisa que você vai levar pro resto da vida. Aqui numa prova tem um aluno que me marcou muito pela garra dele, que é incomum. O aluno, normalmente ele chega desmotivado, porque deu errado, ele não passou. Seja porque veio o terceiro ano ou já de um cursinho, que é Guilherme, que hoje é ortopedista. Eu lembro muito bem que Guilherme chegou, ele já estava no 5º ano de engenharia, e desistiu, chegou junto com a mãe, com a irmã já tentava medicina há 4, 5 anos, ou mais. Acho que Tássila tentava há 6 ou 7 anos, porque eles passaram juntos e ele passou de primeira, então ela já tentava há 6, 7 anos. Ele tinha a irmã em casa, o exemplo de há quanto tempo a irmã tentava. Ele chegou, ele disse, eu estou decidido, eu quero medicina, eu vou estudar, e eu lhe digo, eu vou passar. Eu vou provar que eu vou passar. Eu digo, não estou duvidando de você, não. Mas é difícil. Ele disse, pois é, mas eu vou passar. E passou realmente com 1 ano de estudo. Hoje ele é ortopedista, e assim, um cara sensacional, que a gente brigou muito enquanto ele era aluno aqui, questão de simulado, ele queria que anulasse, eu digo, não vai anular não, porque tem uma opção, um absurdo, mas tudo aquilo fez parte do processo e de quem ele hoje é. Um beijo, Guilherme, te amo. Guilherme realmente é um dos alunos que mais me marcou. Tiveram muitos, são muitas histórias, muitas, mas ele foi bem marcante. E nisso, mais uma vez, né, a gente volta para o ponto da medicina e da educação. Quer dizer, você já impacta com a prova, Nathalie, daqui a um tempo, se Deus permitir, você vai impactar. E a gente, na educação, a gente vai moldando, vai lapidando, vai sendo, às vezes, um psicólogo, um pai, né, mas, acima de tudo, educador, e por aí os caminhos vão se cruzando. Né? Só para complementar, e da história, Guilherme já tem... Isso foi no início da prova? 2016, 2017. Mas a história mais recente da prova, Aquiles, que hoje é nosso monitor. Aquiles, para mim... Aquiles, então? Aquiles. É Aquiles ou Aquiles? Agora eu não sei. Eu chamo Aquiles. Mas é Aquiles. É Aquiles. Aquiles. Ele realmente foi um dos exemplos recentes que eu tenho de maior perseverança. Ele entrou ano passado, foi? Esse ano já, né? Esse ano. Ah, é verdade. Esse ano. Ele realmente sempre foi, nunca baixou a cabeça, sempre... Era o último a sair. Era o último a sair, nunca, não tinha dificuldade, sabe? E a gente sabe que isso... a gente não quer que todo aluno seja assim, não. Mas um exemplo como o dele tem que ser exemplo.
tá? Poxa, comportamento tem que ser. Comportamento é exemplo, e ele era. Mas ele não tem X, não tem Y, aí não importa. Veja que existe o que você, aluno, está colocando para a gente como dificuldade, como problema. Existe um outro aluno na mesma situação ou numa situação semelhante à sua que não vê isso como problema. Então, que tal pensar diferente? E é importante mostrar esses exemplos também. E dizer, pronto, agora nessa reta final, principalmente, você diga, a gente passava por dois sentimentos que são muito opostos, que era a certeza que um dia a gente ia passar e o medo de não passar. É um medo assim que você tem, isso não é certo. E uma certeza lá dentro que você não sabe dizer de onde vem, não, mas eu vou passar em algum momento, não é possível. Então, tipo, tudo isso é a história de Aquiles, a história de Guilherme, enfim, a história desses alunos. Eu tenho certeza que eles foram com esses dois sentimentos, e isso é importante também, até a gente ressaltar nessa reta final para esses alunos, que há de acontecer o medo, mas que ele não persevere, ele não fique por cima também da certeza que você um dia estará lá, né, também. Isso. Eu acho que e aí vou trazer a literatura de novo, né? O medo é natural. Nós, 22 anos, como você ressaltou tanto aqui, a cada turma que se inicia, dá aquele frio na barriga, e tem que dar. Porque se não der, meu irmão, tem alguma coisa errada. Leonardo, mas tu já deu esse conteúdo várias vezes, tu já entrasse em sala dezenas, centenas de vezes, mas são novas pessoas, são novas histórias, são novas trajetórias que a gente vai tentar auxiliar. É natural. Então, o medo, e aí Clarice Lispector, minha amada, Hermano, um abraço para a Hermano, que tira tanta onda com Clarice nas redes aí comigo, né? Depois do medo vem o mundo, amigo. Então, depois que eu superar o medo, tchau, o mundo é meu. Então, é saber que vai dar medo, vai dar aquele frio na barriga, mas que você vai vencer e haverá, e aí eu creio, e aí é crença, enfim, Deus tem um propósito, é no tempo dele, tem que entender isso. Eu sabe, fazendo uma rápida... Pela minha família, eu jamais teria sido professor. Você se expressa bem, meus pais, meu pai professor, universitário, minha mãe jornalista. Direito. Eu ainda tentei fazer 2 vezes. Tentei, não fiz, né? Muito mais por pressão familiar do que por qualquer outra vontade. Sempre fui apaixonado. Livros, leitura e tal. No primeiro ano, entrei na Federal para letras, e já estava me identificando no curso, e minha mãe, né, botando pilha, você vai fazer, na época da UEPB, que você tinha que fazer a lista dos livros, né, a prova de português era a leitura das obras, né? Quem é das antigas vai saber disso. E a prova era específica, 3 dias de prova, aquela coisa bem, toda objetiva e tal. 40 questões de uma redação. Exatamente. Minha mãe, e na véspera da prova eu fiz o quê? Não faça isso não, pelo amor de Deus, eu fui tomar cachaça. Véspera de prova, sabe aí, Helder? Véspera de prova, sábado à noite, minha mãe desesperada. Na época não tinha celular, né? Enfim, graças a Deus. Né? Minha mãe não me achou. Chega em casa 3 horas da manhã, minha mãe me esculhamba, eu bêbado, tirando onda. Minha mãe, isso vai virar corte, pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês vão fazer comigo aí. Mas eu me saí melhor do que no ano anterior, porque eu fui leve. Eu fiz uma pontuação, claro, tinha a bagagem que ninguém apaga de ninguém vai tirar de ninguém o conhecimento, mas fui leve, mas cheguei a ser chamado pela UEPB e nunca fui me matricular. E minha mãe quase infartava. Eu não acredito que você... Minha filha, eu já estou no curso que eu quero. Aí eu fiz a pergunta, e às vezes, quando eu conto isso em sala de aula, Leonardo, tu dissesse isso, disse. Eu disse, a senhora gosta de mim? Lógico, né? Passei 9 meses contigo na barriga, aquela coisa bem gentil, né? Bem educada, para quem apanhou tanto quanto eu. Mas isso é outra história, o conselho tutelar vai me pegar. Então, ame as minhas escolhas. Ame as minhas escolhas. E nunca mais depois disso minha mãe falou nada. Mas ninguém queria que eu fosse professor, mas eu acreditava. E aí muita gente dizia, rapaz, tu vai ser professor, tu não vai mudar o mundo. E hoje, 22 anos depois, eu lhe digo, eu acho que eu mudei alguma coisa. Né? Eu acho que eu posso não estar mudando do jeito que a gente queria, mas alguma coisa está sendo feita. Então, os métodos a gente está no mesmo caminho, amigo. É isso. Você falou de medo, você falou dos medos, e para essa reta final, sem dúvida, é natural que muitos alunos aí estejam com esse medo. E eu acho que nem precisa ler muito.
minha fala para visualizar que eu sou uma pessoa ansiosa. É mesmo, rapaz? Eu não percebi, não, até hoje, não. Desde criança. Mara está aqui, minha prima, fomos criados juntos e sempre fui assim. E, obviamente, na reta final aí no pré-ENEM, isso se exacerbava. E me dava muito medo. Muito, mas muito mesmo. Eu lembro que quando eu descia do ônibus e visualizava a tenda da escola em frente ao polivalente, eu tinha duas opções. Ou ia para a tenda para ficar escutando os alunos, poxa, estou bem, estou muito bem, o aulão ontem fez sucesso, de véspera, vou detonar. Se fosse o segundo dia de prova, os alunos, se a prova tinha 60 questões, tinha aluno que dizia, fiz 65. Eu digo, como é que pode? Minta menos. Ou eu ia para ali, ou eu ia diretamente para a sala de aula. E a grande maioria das vezes eu ia, ficava no meu cantinho, fazíamos uma oração, essa mesma oração, que até hoje a gente replica aqui no Aprova Med, e eu entrava com medo, mas era com medo mesmo. É uma luta constante, era e é uma luta constante, de você com você mesmo. É fazendo a questão e a cabeça querendo fugir, a cabeça achando que está atrapalhando o barulho que está lá longe, não está. Que é sua mente querendo fugir daquele problema. Mas você precisa entender que está capacitado e treinado para resolver aquele problema. E vai com medo mesmo, é com medo. Então, lê, relê, relê. Tem um momento que você vai entender e vai conseguir dar o próximo passo. E com o tempo, com os minutos, as coisas vão clareando. Eu não quero dar aqui super dicas, que eu vou deixar isso para você, Nathalie, no final. E para Léo também, claro. A gente já está aí pertinho do nosso fim. Mas se eu puder deixar uma dica, não desista. Não desista de você. Não estou falando da prova, ela vem como consequência de não ser desistida. Não desista de você. Acredite em você. Por mais que você olhe agora para o que você fez até agora e diga, poxa, fiz tão pouco, poderia ter feito muito mais. Esquece isso. Daqui para frente é você e a prova. Ainda tem alguns dias e alguns conteúdos que ainda dá para serem revisados, selecionados, mas independente disso, você e a prova, não desista. Tente até o último minuto, não deixe ou minimize ou entenda que você que está ali com a prova achando aquela questão difícil, o cara do lado também está achando, ela não é difícil só para você. O seu concorrente também está achando ela difícil. Então é isso que eu queria já ir para iniciar aí a nossa despedida, deixar como mensagem. E aproveitar e lhe perguntar, Nathalie. Estamos aí, né, na reta final. Qual o conselho que você daria para os alunos que estão se preparando para o Enem? Primeiro ponto, uma coisa que você falou foi muito interessante, a respeito de ler a questão, achar que não está entendendo. Eu até comento com os alunos que no ano que eu passei, humano sempre foi meu calo. Não gostava, mas tinha que estudar. E eu tinha feito 27 no ano anterior, que não entrava assim, não chegava a entrar em nada. E aí eu fui com medo, tal, fazer a prova. E quando eu peguei a prova, eu pulei 20 questões, que eu não sabia nenhuma. Se fosse a Nathalie do passado, teria chorado, esperneado, acabou minha vida, vamos embora. Mas eu fiz, não, vou pular, depois eu volto, depois eu volto. E finalizei a prova errando 3 questões de 45. Então, assim, a calmaria, ler, reler, não tô entendendo passe. Se tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo. Ninguém tem que gabaritar a prova pra passar. Fez a prova de linguagem na força do ódio. Na força do ódio, mas gente, amo o Léo, amo mais a disciplina dele. Eu vou te contar. De novo ela vai dizer isso. Mas, assim, ama poesia. Não, mas meu pai gosta por mim. Mas é uma coisa assim muito verdadeira. Eu acho que eu só passei porque eu fui muito tranquila. Assim, se fosse a Nathalie do outro ano, que visse que não sabe fazer 20 questões, eu teria surtado, eu teria acabou pra mim, jogado tudo pro alto, saído da prova, mas eu fui, não, tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo. Eu não preciso gabaritar a prova pra passar, eu tenho uma margem aí de errar 20 questões, 30 questões, não vai ser uma questão que vai me tirar dela. Então, eu acho que a calmaria, a paciência de fazer a prova. E também, eu acho que você tem que ter muito carinho consigo também, durante a prova. Você lutou tanto, assim. Eu olhasse pra mim, caramba, passei 3 anos estudando. Eu tô sendo muito injusta comigo em botar todo o peso da minha felicidade, da minha vida em um pedaço de papel que rasga, que molha, que queima. Então, assim, é o que eu falo pras minhas alunas e elas sabem disso. Essa reta final eu sempre repito pra elas, se você estiver achando que sua felicidade depende da prova, você nunca vai ser feliz. Inclusive quando passar. Porque não tem como.
Você tem que aprender a ser feliz no processo. Eu não me lembro do que eu estudava. Eu me lembro dos meus amigos do cursinho, das risadagens, das correções com o Léo, das conversas que eu tinha com Mara, com você. Eu me lembro disso, eu aprendi a ser feliz nele. Então, eu acho que isso vale muito mais a pena do que uma prova que o aluno chega mentalmente exausto, mentalmente... A que custo você está fazendo essa prova? Então, eu desejo que os alunos que vão fazer essa prova vão com muita calmaria, que fez sua parte. Meu pai, toda vez que vinha me buscar, ele dizia, Nathalie, ó, Deus fala, faça sua parte que eu te ajudarei. Fiz minha parte, esperei que Deus me ajudasse. Graças a Deus, graças a Ele, né? Ele me fez seguir meus sonhos. Mas eu acho que, para além de conteúdos, para além de dicas, eu acho que ser feliz e fazer a prova feliz, eu fui fazer a prova muito tranquila. Eu saí da prova de matemática tirando onda com meu pai, gabaritei a prova, tirando onda. E no final fechei a prova, mas por quê? Porque eu tava calma demais, eu tava... minha felicidade não dependia dela. E eu acho que quando a pessoa aprende isso, a pessoa tá pronta para passar em qualquer coisa. E Deus ajuda, às vezes falta isso para você aprender, que a vida não é só um pedaço de papel. E eu acho isso importante. Perfeito. Sem palavras. É isso, mas é isso mesmo, é calmaria. No meu caso foi um pouquinho de álcool também, mas não no que eu passei. Porque eu não queria, na verdade, né? Eu fiz porque é minha mãe pressionando e tal. Mas eu sempre, agora, assim, eu conto sempre esse episódio, quando na UEPB, os 3 dias de prova na UEPB, no 3º dia de prova, e assim, eu sempre fui aquele aluno que tentava, o que André colocava, que lia, relia. Eu sempre sou se eu for fazer um concurso, eu sou o último a entregar. Eu uso até o último segundo. Quando eu terminei a prova, eu nunca esqueço isso, eu terminei lá na faculdade de administração da UEPB. Gente, eu saí gritando. Eu gritava. Mas surtou aqui, né? Porque era um alívio. Então, eu tenho que ir leve. Isso é total certeza. Quanto mais leve, quanto mais tranquilo, descansado. Pelo amor de Deus, gente, durmam. Aproveitem. Segunda-feira a gente vai ter o quê? Divulguem aí pela caridade. O Jump, que vai ser um dia de jogos, de calmaria. Porque a vida não é só estudos, não é só essa pressão. O que foi de ser feito, foi feito. Então, às vezes é um momento leve pra gente. Na terça noite a gente tem aquele momento que todo mundo chora. Que é necessário, não é um choro de tristeza, é um choro de emoção. Assim, caramba, passei por tudo isso. É um fim de um ciclo. Será um fim de um ciclo para alguns, para outros, felizmente, tem mais um ano para aprender algo que precisa aprender. E com a fé de Deus também vai dar certo. Mas essa reta final a gente tá prezando muito também pela saúde mental, onde ele sabe que é uma coisa muito importante agora. Principalmente dessa geração agora. É isso que faz a diferença, meu irmão. Você vai me permitir um minuto só. Quando você falou a respeito do que eu aprovo, do mais que o pai procura, são esses detalhes. E não é propaganda, não preciso fazer propaganda, porque eu aprovo, a história toda fala por si. Então, mas eu me orgulho de fazer parte desse time, de estar aqui minimamente contribuindo. Cara, são esses detalhes humanos. Da nossa amiga Mara, que é uma referência de vida, enfim, é a alma dessa prova, você sabe disso, né? Mas das meninas, enfim, de todos os assessores, dos monitores, passa por nós, professores também, mas, cara, é isso que faz a diferença. Porque tu vai encontrar assessoria, tu vai encontrar escola, que vai ter cabine, que vai ter assessor e tal, mas, como diz o baiano, aqui tu tem um molho, meu rei, tá entendendo? Aqui tu tem a coisa, e é isso que faz a diferença. Você vai entender quem tá aqui. Essa coisa humana, essa coisa, sabe, cara, enfim, é isso. Galera... Emocionado, amigo? Tô, de verdade. Porque vem na minha mente a história da prova, né? E aí se mistura com essa quantidade de alunos que já passaram aqui, e aí na minha cabeça eu começo a pensar no dia que eu fui aprovado, semana que vem tem tenda, vou estar lá. Quando eu chego, eu vejo no olho de alguns tranquilidade, como você estava, graças a Deus, mas também vejo medo, como eu estava. E, poxa, se eu pudesse me colocar no lugar deles e dissesse, fica calmo, fica tranquilo, vai fazer tua prova. A gente faria por eles. Poxa, fica tranquilo, vai até com medo, pode ir, mas vai suave, vai dar certo. Tem que dar certo. Na verdade, já deu certo. E é justamente pensando em minimizar toda essa angústia que, porventura, os alunos tenham, que a gente, nessas últimas 2 semanas, a gente realmente se preocupa bastante em retirar o aluno um pouco da sala de aula. Não é perder o foco, não. Exatamente o contrário. Mas de não deixar apenas o foco em conteúdo apenas. Porque a gente sabe
e baseado em anos de nossa história e experiência, que isso é pior. Então, a prova Jump, a Copa Kahoot, que foi sensacional, o momento que está tendo agora com o Tu levou torta na cara, Nathalie? Ganhei, né? Que coisa maravilhosa. Eu perdi esse vídeo, rapaz. Eu não pude estar aqui. Tem, o vídeo tem. Você perdeu só o momento. Eu perdi, exatamente. Vou atrás. Que lindo. Melou o cabelinho, manchou o cabelo. Eu ganhei de todos. Cheguei com minha coroa, minha medalha. Ei, Mara, tem que chamar o VAR. Tem que chamar o VAR. Nathalie ganhar essa Copa Kahoot. Minha equipe é incrível. Tem que chamar o VAR. Minhas alunas estavam tranquilas. Fizeram um totem pra Gislene. Não foi? Caramba. Pois é, tá vendo? Bom, Mara já está dizendo que o nosso tempo acabou e eu queria só lhe perguntar, Léo, qual é, enfim, a sua dica final e agora trazer para a sua competência mesmo, linguagens e redação. Qual é a dica final que você... O que eu estou dizendo a todos, Andiri, é tranquilidade e, assim, descansar. A prova é uma prova leitura, né? A gente sabe que a prova do primeiro dia, a prova que Nathalie tanto amava, linguagens e humanas, é uma prova que você vai encontrar textos e como é que eu vou me concentrar lendo um poema, lendo, sei lá, qualquer que seja o gênero, se eu não tiver dormido bem, se eu não tiver... vai fugir. Alguma coisa daquele texto ali não vai. Então, dormir bem, descansar, se alimentar, se puder, né, exercitar minimamente, porque você vai fazer uma prova, você vai ficar sentadinho. Aqui na Maratona dos Simulados, a gente já prepara os alunos nesse sentido, né? Mas em termos de linguagens propriamente. Redação, aí tem as estratégias, muito, eu não gosto de dizer, faça a redação primeiro, não. Aí tem gente que gosta de fazer a redação, olhar o tema, né, ir para a resolução de questões, enfim, isso é muito, muito de cada um, né? Mas, acima de tudo, estar atento. E, claro, é hora de você ficar tentando adivinhar o eixo temático. Leonardo, vai ser saúde, educação. Não, meu amigo, faça o seguinte, pega as redações que você fez ao longo do tempo, e aqui a gente tem um caderninho, dá uma olhada, né? Marque aí, a gente ainda tem essa semana, né, e a próxima. Se for o caso, marca conosco aqui, comigo, com os outros corretores, para a gente conversar. Eu acho que é mais do que dar uma nota, 1.000, 960, é conversar. É o que eu tenho feito essa semana. A gente fez muito isso, de olhar os repertórios. O Enem está vindo na perspectiva dos repertórios de bolso, né? Quer dizer, leitura, tá? Evitar aqueles repertórios que todo mundo... E aqui a gente cobra mais, por quê? Porque tu quer medicina, irmão. E o teu concorrente é qualificado, então não vem com Zygmunt Bauman, que o próprio INEP veio criticando aí, repertório de bolso. Então vamos ampliar um pouquinho agora. É hora de tranquilidade, pé no freio, descansar, dormir bem, enfim. Isso vale mais do que... Claro, com certeza. O que está feito, está feito. Deixa eu só fazer uma pergunta que talvez você não goste, mas eu vou fazer. Lá vem. Aquela pergunta... O tema da redação. Se garoto! Você pudesse, garoto! Se você pudesse assim, não, eu sonhei. Ei, tem um aluno aqui... Eu sonhei, ou eu tive uma visão, que minha avó falou comigo que o tema da redação desse ano poderia ser... Eu vou contar não que eu sonhei, mas eu atendi uma aluna, óbvio que a gente não vai revelar, que ela chegou com um tema, eu disse, minha filha, esse tema... Minha avó sonhou, minha tia sonhou que o eixo temático vai ser meio ambiente. Vai que. Agora, o que eu peço, e aí eu falo sem brincadeira, o que eu peço é que o tema seja, como foi o do nosso simulado aberto, tema espetacular, difícil não, mas imprevisível, porque quanto mais, eu digo isso sempre, quanto mais imprevisível, Andiri, mais o nosso aluno que está bem qualificado, ele vai ter a total capacidade de se diferenciar. Se a gente vaza esse eixo temático, meu amigo, eu vou igualar, o que não é nada bom para ninguém. Então, o que eu peço é que ele seja tecnológico, saúde, educação, meio ambiente, enfim. Não é a cara do INEP, não é a cara do Sebrasp cobrar meio ambiente, mas a tia da nossa aluna sou eu. Então, quem sou eu, né? Mas, enfim, eu quero que ele seja imprevisível, é só o que eu quero. Quando a gente vai olhar, caramba, ninguém falou disso diretamente. É isso que eu peço, de verdade. Show de bola. Nathalie? Só deixar boa prova a eles. A gente tá aqui com o coração na mão, porque se eu pudesse fazer por todas as minhas alunas, minhas meninas, mas por todos os alunos de uma prova, mas as minhas meninas eu acompanho durante o ano todo, eu sei que estão mais que qualificadas, mas eu desejo muita calmaria no coração, muita paz. Siga aquilo que o seu assessor falar, ele acompanhou o ano todo, então ele vai falar mais sabiamente.
Então, assim, não vê essas dicas de TikTok, essas dicas de Instagram que aparece gente, ai, acorde 5 horas da manhã, veja todos os resumos, não sei o que, essas coisas mirabolantes que aparecem. Mas, esses coaches, charlatões, mas vão com a certeza de que, tipo, se o assessor sabe o melhor caminho e ele vai saber o melhor direcionamento também. Nada de inventar moda, não é hora de inventar moda, seja no sono, seja na comida, seja no conteúdo. Não vai comer um cachorro quente quente na Praça da Bandeira no sábado Que de noite. Isso é importante. Não vai tomar cachaça, não. Não vai tomar cachaça. Isso é importante. Deixa pra tomar depois. Pessoal, Nathalie, obrigado. Léo, muito obrigado. Tamo junto. Você, aluno, que é aluno da prova, saiba que estamos juntos até o último minuto, até o dia da sua aprovação. E para todos que irão fazer o Enem, desejamos aqui uma excelente prova, que você faça a sua melhor prova e que, se Deus assim permitir, seja o seu último Enem. Que, se não for, paciência, tranquilidade, que existe mais um ano que vem. Não é isso? Exatamente. Valeu! Valeu! Esquecemos de agradecer a nossa plateia. Ei, foi! Quem quer dinheiro? Não. Tem aviãozinho aí,